Oi, turma! Então, na aula passada a gente começou a falar das propriedades coligativas e aí, dando sequência, eu lembro que na aula passada eu deixei esse gráfico para vocês analisarem, espero que vocês tenham feito isso, e aí vamos ver se você realmente analisou direitinho, correto? Então, voltando à questão da pressão de vapor, né, que a tonoscopia trata desse abaixamento da pressão de vapor. E aí a gente está fazendo análise gráfica, comparando assim vários líquidos e ver, associar, né, a questão da pressão de vapor com a temperatura. Então aqui nós temos a curva do éter, da acetona, N-hexano, benzeno e N-octano são hidrocarbonetos, vocês sabem, né? A gente vai falar sobre hidrocarbonetos numa outra ocasião, tudo bem? Então, fazendo uma comparação, o éter, marca aqui uma temperatura, né? Onde toca primeiro? No N-octano, depois na água. Apesar do N-octano ser hidrocarboneto apolar e a água ser bastante polar, né? A pressão de vapor do N-octano, mesmo sendo apolar, se tornou menor que da água, tá? Por quê? Porque a questão da massa molar, né? Ó, C8H18 é a fórmula molecular do N-octano. Então a água tem massa molar 18 gramas por mol. E aqui o N-octano C8, 12 vezes 8, com mais 18 hidrogênio vai dar uma massa superior a 100, né? Então a massa molecular do N-octano, por ser maior do que a da água, então ele tem uma pressão de vapor menor, né? Aí você tem como mais volátil o éter, né? Mais uma vez, a acetona, lembra? Removedor de esmalte, além de solvente na indústria, né? Vem como segundo mais volátil, depois o N-hexano, aí você tem essa ordem, benzeno, água e N-octano, certo? Então aqui o gráfico de pressão do vapor em milímetro de mercúrio com a temperatura, beleza, turma? Tranquilo? E aí, ó, como a tonoscopia, soluções puras e solúveis, com solúveis, né? Então aqui, ó, na mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente puro é maior do que a pressão de vapor de uma solução, né? Lembra aquela notação que a gente usou em aulas anteriores? Índice 1, solvente. Perdão, índice 2, solvente. Índice 1, soluto. Ah, não tem índice no formulário, então é solução. Usando essa nomenclatura aí, tá? Então a pressão, na mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente puro, ele é maior do que a da mistura, né, da solução. Solução, mistura homogênea, tá, gente? Então, turma, esse abaixamento aqui, ó, porque a pressão maior menos a menor, é o que a gente vai chamar de ΔP. O que é ΔP, professor? É o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor de um líquido ocasionado pela adição do soluto não volátil. É o chamado efeito tonométrico ou tonoscópico. Ok? E aí uma curiosidade, ó. Quem congela primeiro? Água quente ou água fria? O que vocês acham? Tá? Logicamente vocês estão vendo a resposta, né? Surpreendentemente, a água quente congela primeiro. Dá a impressão que é água fria, não? Mas na verdade, a água quente não congela mais rápido que a água fria. É claro. Mas se você ferve a água, aí já é uma outra situação, né? Se você está provocando agora. Se você ferve a água e depois deixa que ela resfrie, a temperatura ambiente, ela congelará mais rápido. Primeiro você ferveu a água, e depois deixou ela esfriar. Ela irá congelar mais rapidamente do que uma outra quantidade de água que não tenha sido aquecida antes. Correto? Então, para eu ter essa resposta, eu tenho que ter a condição de aquecer a água para depois esfriar. E aí ela vai congelar primeiro, né? E aí você quer mais justificativa? Quando você aquece a água, ela perde parte do ar dissolvido nela, né? Que sai em forma de bolhas. E o ar é um mau condutor térmico, né? O ar é um mau condutor térmico.
Assim, o ar presente na água dificulta as trocas de calor com o meio e dificulta a perda de calor que a água precisa sofrer para que aconteça o congelamento. Não é bacana? Por essa mesma razão, o gelo formado por água previamente fervida, olha, tem densidade, massa sobre volume, então tem densidade, massa específica, maior do que aquele que se obtém com água que não passou por esse processo. Você aqueceu, resfriou, tu causa um aumento na densidade da água. Né? Em países muito frios, o que não é o caso do Brasil, os canos de água quente tendem a arrebentar antes do que da fria. Por quê? Porque congela primeiro, justificando tudo que foi tratado anteriormente. Beleza? Mais uma vez aqui. Maior pressão, olha a setinha, maior pressão de vapor, maior temperatura. A 20 graus, você tem aqui um líquido, cuja pressão de vapor é 18 milímetros, tá certo? Você aumentou aqui a temperatura, ele foi para 90 milímetros, você aumentou a temperatura até atingir a pressão de 1 atm, né? 760 milímetros. Então, veja o número de bolinhas, de partículas, é bem maior. A pressão ela aumenta com o aumento da temperatura. Beleza? Pronto. Essa é a análise qualitativa, viu, gente? O professor terminou tonoscopia? Não. Porque depois a gente vai estar falando sobre aspecto quantitativo. E aí, nesse aspecto quantitativo, que a gente vai entrar na matemática. E aí eu vou estar mostrando para vocês todo esse formulário relativo a todas as propriedades. Tá? Então, a primeira análise que a gente fez do assunto foi de abordagem qualitativa, analisando os aspectos, abordagem teórica, vamos dizer assim. No segundo momento, a gente vai estar falando sobre aspectos quantitativos. E aí vem a parte matemática, que eu tenho certeza que vocês adoram, né, para interpretar os fenômenos, não é verdade? Então vamos à segunda propriedade, a ebulioscopia. Leiam comigo aí, ó. Elevação do ponto de ebulição de um líquido provocado pela presença de um soluto não volátil. Meu filho tem água pura na pressão de 760 milímetros ou 1 atm. Ela ferve a quantos graus? 100 graus, 100 graus Celsius. Se você coloca açúcar na água, se você coloca sal na água, uma porção, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição da água? Ela continuará a 100 graus, ela vai ser menor que 100 ou maior que 100? Obviamente ela vai ser um pouco maior do que 100 graus Celsius, porque o soluto não volátil, né, ele dificulta a liberdade de vaporização que teria um líquido puro, né? Então isso causa um aumento na temperatura de ebulição do líquido. Robson, agora por que tem que ser um soluto não volátil? Soluto que não evapore. Porque se o soluto ele for volátil, como é que você vai avaliar a elevação do ponto de ebulição? Por exemplo, se eles estiverem em valores bem próximos, né? Se a água é 100 graus, aí tu encontra um líquido que ferve a 100,4. Então não vai dar para você ter o delta, a variação com precisão, porque vai acontecer, obviamente, um arraste de vapor, porque as temperaturas são muito próximas. Por isso que nas definições, todas elas, exigem que o soluto seja um soluto não volátil, que não evapore nas condições ambientes. Tá? Então um líquido ele entra em ebulição, ele ferve, olha, quando a pressão de vapor é maior ou igual à pressão atmosférica. Imagine a água em fervura, aquelas bolhas de água que se formam, tá certo? Na hora que rompe aquela película da bolha, é porque isso aqui aconteceu, tá? A pressão de vapor lá interna, ela se igualou ou foi maior do que a pressão externa. Por isso que a bolinha arrebenta, e aí você tem a fervura, você tem a ebulição. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui são informações, são pré-requisitos que você sabe desde criança, né? Desde quinto ano, sexto ano, essa ideia lá da professorinha de ciências, né? Ela já vem dando essas ideias para vocês, tá? Então só para reforçar no nível do mar,
a pressão atmosférica ela equivale a uma altura numa coluna de mercúrio de 760 milímetros, ou mais comumente usado um ATM, uma atmosfera. E nessa pressão a água ferve a 100 graus. Só tem sentido você dizer que a água ferve a 100 graus se você fizer referência à pressão. Então isso aqui, você tem que ter o casamento. Falar de fervura tem que... Ei, está fervendo a que pressão? Porque, ó, em La Paz, na Bolívia, a água pura, ela ferve a 90 graus, menor do que 100 graus ao nível do mar. Ou seja, onde a pressão for menor, a temperatura de ebulição será menor. Vamos falar o contrário. Onde a pressão for maior, a temperatura de ebulição será maior. Então, casamento aí de pressão com temperatura. Onde a pressão for maior que um ATM, a temperatura de ebulição será maior. Exaustivamente a gente está falando isso, não? É o caso, galera, da panela de pressão. Por que o cozimento dos alimentos se torna mais rápido? Porque dentro, por isso que o nome é panela de pressão, né? A pressão interna lá dentro da panela, ela é maior. A temperatura também aumenta. Detalhe, tem a válvulazinha para evitar acidente, né? Porque você vai controlando o escape de gás ali, pode chegar o momento dela estourar. Tá certo? Então, dentro da panela de pressão, né, a pressão interna é maior, dentro da panela, como eu estou falando, a temperatura aumenta. Olha só, o cozimento ele vai acontecer ali numa faixa de 120 graus. E aí os alimentos, né, aquele cozidão gostoso, né, ele vai estar ali numa temperatura em torno de 120 graus Celsius. Beleza? Então, todas essas situações aqui, galera, da ebulioscopia. Bacana? Outra propriedade coligativa, que a gente falou inclusive no início da aula, lembra? A criometria, lembra que eu falei que a terminação pode ser metria ou copia? Crioscopia ou criometria? Ebuliometria ou ebulioscopia, enfim. A criometria ou crioscopia trata do abaixamento do ponto de congelamento de um líquido, também provocado pela adição de um soluto não volátil, tá? Na propriedade anterior a gente falou de fervura, agora é de congelamento, efeito contrário agora, né? Com a adição de soluto, o que acontece? A pressão de vapor diminui. Opa! Tonoscopia. A temperatura de ebulição aumenta. Ebulioscopia. E a temperatura de congelamento? Crioscopia? Diminui. Então agora eu entendi. Qual foi o título da nossa aula de hoje? A primeira aula? Propriedades coligativas. Elas estão coligadas, elas estão associadas. Ó, adição de soluto, baixa a pressão de vapor, aumenta a ebulição, fervura, diminui o congelamento. Então elas são interligadas. Agora detalhe, todas elas dependem de quê? Da concentração, do número de partículas que se encontram dissolvidas. Beleza? Então no caso da crioscopia, você tem a questão do congelamento. E aí você tem diagrama de fases da água, né? Onde aqui você tem a fase vapor, fase sólida, fase líquida. O que significa esse ponto triplo aqui, galerinha? Tá? Veja que aqui é a temperatura, pressão, antes de zero aqui, ó, valor negativo, né? Você tem água sólida, né? E essa fase aqui, entre 0 e 100 graus, tu tens água no estado líquido, tá? E acima disso você tem aqui as regiões, né? Vapor, líquido e sólido. Agora o que marca interessante neste gráfico é o chamado ponto triplo da água, né? Ou tríplice, que é 0,0099, tu não precisa saber esses valores, aqui é só como informativo. Então o ponto triplo, o ponto triplo é a temperatura e uma pressão nas quais coexistem, quer dizer, existe ao mesmo tempo água na fase sólida, líquida e gasosa. Beleza? Diagramazinho de fase da água. Detalhe para vestibular, prestar bem atenção às regiões sólido, líquido e gás do gráfico. Beleza? Uma das aplicações desse ponto triplo, professor, na prática, como é que eu consigo analisar a água nos 3 estados físicos? Usar icebergs, uma aplicação disso aí. A figura ilustra o ponto triplo. O iceberg, o gelo, coexistindo com o líquido
que flutua, com a fase gasosa, que no caso é ar e vapor de água. Então você tem os 3 estados físicos nesse bloco de estudo. Tá? Outra aplicação, o gelo seco, né? O CO2 sólidos. Nome popular para o dióxido de carbono solidificado, ao ser resfriado a uma temperatura inferior a 78 graus Celsius. Olha, valor negativo aí. Aí você tem o chamado gelo seco. Quando aquecido, a pressão atmosférica torna-se imediatamente gás, tá? De dióxido de carbono sem passar pelo líquido, né? Você sabe que a sublimação é a passagem do sólido diretamente para o vapor, sem ter o intermediário, que é a fase líquida. Se o ar quente sopra sobre o gelo seco, forma-se uma nuvem branca densa que permanece ao nível do chão, que é usado em shows, em teatro, né? Aquela fumaça que se forma, é o chamado gelo seco. Então ele se baseia basicamente na questão da sublimação, né? Onde você tem o CO2 sólido, quando aquecido, ele passa diretamente para o vapor. Ele não tem o intermediário, que é a fase líquida. É uma outra aplicação aí da helioscopia, tá? E por último, nós temos a osmoscopia ou osmometria. Professor, esse comecinho aqui me lembra osmose, né? E aí a osmoscopia, que é a propriedade, ela trata do aumento da pressão osmótica. O que é isso? O fenômeno da disseminação espontânea entre um líquido e outro e vice-versa, né? Você tem, a gente vai já mostrar através de um desenho aqui, como é que ocorre essa questão do fluxo de líquido atravessando uma membrana, né, semipermeável, né? A difusão do líquido para outro ocorre através de membranas semipermeáveis, que por isso recebe o nome de osmose, né? A pressão de vapor da água pura é maior que a pressão da solução, tonoscopia. Quando a água se desloca de uma região menos concentrada para outra mais concentrada, é o fluxo natural, que é a osmose. Vamos imaginar uma célula. O que tem na superfície da célula, né? A película chamada membrana citoplasmática. Então todos os nutrientes eles entram e saem da célula por osmose, correto? Então há esse processo seletivo. E aí você imagine se numa célula só entrasse nutrientes e água, o que iria acontecer? Obviamente essa célula iria estourar. E por que isso não acontece? Porque tem esse controle da chamada pressão osmótica, como a gente vai mostrar já já. Opa, chegou o momento. Ó. Então você tem um líquido puro, membrana semipermeável, que é uma película. Veja que inicialmente os líquidos estão numa mesma altura, né? Por osmose, o fluxo natural vai ser do solvente para a solução. Como eu citei anteriormente, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, após um certo tempo, gente, olha a diferença de altura aqui, ó. Significa dizer que parte do solvente passou para a solução. E aí, obviamente, que ela estava concentrada, ela ficou mais diluída, né? Ela tem mais solvente do que solúvel, correto? Então, existe o controle desse líquido que entrará para a solução, que é o que eu falei, a pressão osmótica. Entenda a pressão osmótica como sendo pressão de solução. Não tem relação direta assim com pressão sistólica, diastólica, que é pressão de vaso, aí é outro tipo. A pressão a que eu me refiro aqui é pressão de solução, de mistura. Tá bom? Olha lá. A pressão, como eu falei, da célula, se tudo entrasse na célula e não saísse uma parte, ela incharia a ponto de estourar. Aí existe essa pressão aplicada para impedir esse fluxo e aí manter o sistema em equilíbrio. Então a pressão osmótica, qual é a finalidade dela? Ela impede a osmose, beleza? É o que acontece, por exemplo, com as hemácias, né? As células do bacalhau. Ok? E aí o que seria essa pressão osmótica? A pressão externa que se deve aplicar à solução para impedir o processo de osmose. E aí, como todas as propriedades coligativas
coligativas, essa pressão osmótica ela depende exclusivamente da concentração. O que quer dizer isso, professor? Quanto mais partículas tiver a mistura, tá certo? Maior será o efeito coligativo, é diretamente proporcional. Aumentou a concentração, aumenta a pressão sobre a mistura. E o que a gente chama de osmose reversa? Inverso. Se a osmose espontânea ela ocorre do meio menos para o meio mais concentrado, na osmose reversa tu vai forçar o líquido do mais concentrado para o menos concentrado, e aí ele vai reter, por exemplo, um sal, ele vai reter os íons, como está escrito aqui, ó. Ocorre a reversa, ocorre quando se aplica uma pressão do lado da solução mais salina, mais concentrada, revertendo-se a tendência natural. Neste caso, a água da solução, ela passa para o lado da água pura, ficando retidos os íons nele dissolvidos. Galera, isso aqui está sendo usado hoje na África, né? Escassez de água, né? Então o que acontece? Só que é um processo muito caro, entendeu? O processo de dessalinização da água do mar, ele requer membranas caríssimas. Então é um processo que, assim, para uma demanda, é um custo muito elevado, né? Mas é uma tendência, né, com o esgotamento de água, daqui a 40, água doce no caso, né? Daqui a 40, 50 anos, a tendência é que os países investam cada vez mais nesse processo de osmose reversa, tá? Que é um processo de purificação da água a partir da dessalinização, né? Então, nesse caso, a pressão a ser aplicada equivale a uma pressão maior do que a osmótica, inclusive, né? Característica de cada solução, tá? E aqui ele mostra um esqueminho, depois vocês vão estar lendo isso aí, né? Como funciona a osmose reversa, né? O processo do meio menos concentrado para a purificação dessa água pura, né? Processo de tratamento de água que remove a maioria dos componentes orgânicos, inclusive, não só minerais. E olha só a questão da potencialidade, da purificação, ela atinge 99%, né? Para a qualidade da água, onde há a remoção desses íons, né? Que está em espanhol. Nos dias de hoje, a população em geral e as redes de distribuição de água de má qualidade leva a que a água possa conter metais pesados, prejudicial inclusive, né? Que a gente precisa de certas concentrações de metais, mas o excesso, eu não posso ter excesso de ferro, né? Porque aí eu posso ter comprometimento nos glóbulos, por aí vai, né? Pesticidas, herbicidas e outros produtos químicos usados na agricultura e substâncias naturais como fluoretos ou sal. Usando uma pressão superior à osmótica para forçar a passagem da água através da membrana, né, do filme, semipermeável no sentido inverso ao da osmose, como já foi dito, né? As membranas da geração mais recente podem retirar até 99% dos sais, sem adicionar produtos químicos, detalhe, né? E se tem, rapidinho, sem adicionar produtos químicos e sem ter que parar constantemente o funcionamento do sistema. Mas, como eu falei, é um processo muito caro para a obtenção de água pura. E aí há alguns exemplos de dessalinizadores onde eles trabalham com a questão da osmose reversa, tá bom? E aí você tem uma referência bibliográfica, esse livro de ensino médio aqui para vestibular, Antônio Lemos Sardella, né, da editora Ática, ótima referência, além desses outros aqui, para você ter um bom estudo. Valeu, galera? Obrigado, um abração a todos.